Muita gente ficou surpresa no debate de ontem na Bandeirantes com a postura do Pablo Marçal. Eu, particularmente, não fiquei surpreso por vários motivos. O principal é que, diferente do que muita gente imagina, o Pablo Marçal não está na corrida eleitoral de São Paulo para poder concorrer de forma séria. Ele quer publicidade gratuita para continuar fortalecendo o tal brand da sua imagem. Afinal, como um marqueteiro digital, para ele poder ganhar dinheiro, ele tem de ter uma rede social grande e engajada. E todas as polêmicas que vocês viram Pablo Marçal compartilhando no debate foram pensadas porque ele queria chocar pelo absurdo. Tanto que durante o debate, o nome dele esteve presente entre os 5 tópicos do Trend Topics do Twitter, justamente com frases chocantes, com palavras atribuídas ao nome dele e o tal faz o M que ele pediu para fazer. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque diferente do que muita gente está imaginando, eu acho que o Pablo Marçal é muito esperto. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso canal, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você esteja vendo esse vídeo no tablet ou no celular e não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, eu vou deixar para vocês o endereço do nosso Pix também, que é ohistoriadoroficial@gmail.com. E como alguns de vocês já sabem, né, eu fui vítima de um golpe alguns dias atrás de uma plataforma de apoios do nosso canal e por conta disso, seguindo ali orientações dos nossos seguidores do canal e dos membros do nosso canal, eu decidi criar uma rifa para poder tentar arrecadar esse dinheiro, onde eu vou sortear 3 dos meus livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar, o Mito, a Cronologia do Caos, e o vencedor ou vencedora, que precisa estar aqui no Brasil, vai receber os livros físicos, autografados e com a dedicatória feita por mim. Qual que é o valor, Carlito, dessa rifa? Apenas R$30, tá aqui inclusive, ó. A rifa eu vou deixar para vocês no comentário afixado do vídeo. Você não é obrigado a colaborar, mas custa R$30 se você puder. Além de eu agradecer essa colaboração que você vai estar dando pra gente, você vai receber o meu livro com a dedicatória. Muita gente ficou chocada com a postura do Pablo Marçal, dizendo que foi um absurdo o que ele falou, que foi um absurdo o que ele fez, chamou o Boulos ali de cheirador durante o debate, depois em uma live no canal dele disse que o Boulos era um cheirador de cocaína, e tudo isso para tentar realmente chocar pelo absurdo. Só que muita gente acha que isso é algo da cabeça do Pablo Marçal porque ele é um maluco e não tem estratégia. E na verdade não, é o oposto. Desde quando o Pablo Marçal começou a inventar aquelas histórias de que teria dado um soco no tubarão, que aprendeu a nadar no dia e no outro dia começou a dar aula de natação, que fez algumas aulas do jiu-jitsu e depois já virou um professor de jiu-jitsu, que conseguiu descobrir que o helicóptero estava com defeito antes mesmo do piloto e tantas outras mentiras que viralizaram, isso faz parte de uma estratégia dele nas redes, tanto que ele bombou. Hoje ele tem aproximadamente aqui só no Instagram, tá, que é uma das principais redes dele, 12 milhões e 300 mil seguidores. E depois do debate, inclusive, lá na Band, de ontem para hoje, ele ganhou quase que 80 mil seguidores. Tá aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de seguidores no Instagram que o Pablo Marçal ganhou ontem. E hoje, pela repercussão do caso envolvendo ele ali das polêmicas, ou seja, mesmo que seja de forma negativa essa divulgação do nome dele, é positiva para ele. Por que é positiva para ele? Porque ele trabalha com marketing digital, ele trabalha vendendo livros, mentorias, consultorias e o público é os leads, né, que ele captura através de redes sociais. Por quê? Ele bota link lá, os seguidores clicam para comprar as coisas que ele quer, ele coloca lá curso e as pessoas compram o curso que ele quer vender. Inclusive, talvez a única coisa que tenha ficado bem evidenciado nesse debate em relação ao Pablo Marçal é o seu despreparo emocional no que diz respeito à sua atuação como coach emocional. Ele trabalha inclusive ali com estratégia, segundo ele, de controle emocional, de reprogramação emocional, e ficou claro que ele não tem essas estratégias para aplicar em cima dele mesmo, mas tem gente que acredita nisso. Quando ele entrou na corrida eleitoral, eu falei para muitas pessoas que me perguntavam durante lives aqui no canal ou em vídeos que eu tinha feito aqui que o objetivo do Pablo Marçal não é meramente ser candidato a São Paulo. Ele não vai trocar a candidatura dele por dinheiro de outros candidatos, por quê? Primeiro, ele vai ter espaço nos grandes veículos de mídia do nosso país de graça, algo que ele teria de pagar para ter
se ele não fosse candidato. E segundo, na melhor das hipóteses, ele é eleito prefeito de São Paulo e coloca isso no seu brinde, na sua biografia. Na pior das hipóteses, ele continua viralizando nas redes sociais. No último mês aí, ó, ele ganhou quase 1 milhão de seguidores, ó. No último mês ele teve 815 mil seguidores. Nas últimas 24 horas ele ganhou quase que 100 mil seguidores. Tá aqui, ó. Isso aqui é atualizado. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui, vai ter muito mais seguidores. Então, para ele, tudo que está acontecendo é positivo. Por isso que ele chamou o Boulos de cheirador de cocaína, por isso que ele atacou a Tabata Amaral, por isso que ele disse que São Paulo é uma cidade, é um lixo de cidade, que as pessoas que vivem em favelas estão vivendo em campos de concentração, porque ele sabe que tudo isso iria chocar estrategicamente. Ele utilizou, inclusive, algumas estratégias presentes nesse livro aqui, o do Arthur Schopenhauer, só que ele se perdeu no meio do caminho, que é um problema que existe, inclusive, quando você está em um debate com pessoas que são egocêntricas. E pela primeira vez, talvez em muitos anos, o Pablo Marçal estava em um ambiente em que a pessoa que iria receber o microfone para perguntá-lo não iria falar como que pararã, 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 pararã. Como que pararã, 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 como ele faz, inclusive, nas palestras e mentorias dele. Dessa vez você tinha jornalistas ali participando, que estavam preparados para as perguntas, você tinha ali também candidatos preparados, inclusive muita gente me perguntou quem venceu o debate. Eu não consigo ver um único vencedor, mas eu consigo ver claramente os que se saíram pior. Na minha análise, o pior de todos, no quesito política, foi o Pablo Marçal. Na sequência, o Datena. O Datena basicamente repetiu amenidades, como ele fazia no programa dele da TV, né? Mas a violência tá grave, o crime organizado, e não conseguia apresentar nenhum tipo de ideia, diferente do Boulos, da Tabata Amaral e até mesmo do Ricardo Nunes, que conseguiu falar de forma tranquila. Eu pensei que ele teria uma participação pior, me surpreendeu a participação do Ricardo Nunes, sendo bem honesto para vocês. Agora sim, em menções positivas, eu colocaria o Boulos e a Tabata Amaral. A Tabata Amaral também, apesar de ser ali uma picolé de chuchu também, de certo modo, né, como o pessoal brinca com o Alckmin, e ela inclusive é afiliada política de Alckmin nessa eleição, eu acho que ela saiu bem dentro do cenário que estava ali. Agora, se eu fosse destacar, evidentemente, os dois ali, ela e Boulos, se destacaram de forma positiva. O Ricardo Nunes foi muito melhor do que eu imaginava, tá? E o Datena e o Pablo Marçal não foram bem. O Pablo Marçal, inclusive, foi de forma terrível no quesito política, mas para o brand que ele quer fazer, né? Para a questão da construção da marca, da imagem Pablo Marçal, do que representa Pablo Marçal, ele conseguiu vender, porque ele falou de prosperidade, que é o que ele fala o tempo inteiro, que ele conseguiu sair do nada para uma fortuna de quase 200 milhões de reais, e que ele conseguiu isso, que ele conseguiu aquilo. Só que a mácula que se conseguiu trazer para o Pablo Marçal ali foi a confirmação de que sim, ele foi condenado, tá? Por uma suposta formação de quadrilha, por fazer parte, em tese, de uma organização criminosa que roubava bancos. Na época do suposto crime, ele tinha 18 anos. Ele entrou com recurso, inclusive. O Estadão até fez uma matéria sobre isso. Eu vou deixar para vocês aqui a matéria do Estadão. O Estadão traz esse material aqui para vocês consultarem. E realmente aconteceu a condenação do Pablo Marçal. Não é mentira. Só que o cumprimento da pena não aconteceu. Por quê? A sentença foi proferida em 2010. Tá ali, ó. Apesar da condenação em maio de 2010, o recurso que o Pablo Marçal entrou, inclusive o recurso tá aqui também, ó. O Estadão colocou o recurso, vocês podem consultar, eu vou deixar a matéria no comentário fixado. O recurso dele só foi analisado em 2018. E o Código Penal brasileiro estabelece o seguinte, que para pessoas que têm idade menor que 21 anos, ou seja, de 18 a 21 anos, ou que tenha mais de 70, a prescrição do crime, ela ocorre com metade do tempo. Ou seja, como o Pablo Marçal tinha 18 anos na época do crime e a pena dele superava os 4 anos, ele teria de cumprir essa pena supostamente em um regime semiaberto, já que em via de regra, condenações de até 4 anos abaixo, você cumpre ali no regime aberto. De 4 anos acima até 8 anos, é maior que 4 e menor que 8, você cumpre no regime semiaberto. A do Pablo Marçal era 4 anos e 10 meses, se não me falha a memória. E acima de 8 anos, você cumpre no regime fechado. Como a pena dele aqui deveria prescrever, se não me falha a memória, com 8 anos o crime, ele, por ter menos de 21 anos e mais de 18 na época do ocorrido, a pena dele prescreveu, porque prescreve pela metade do tempo, mas a condenação existiu. Ele não cumpriu a pena por causa da prescrição. Por isso que o cumprimento da pena foi arquivado, mas o Boulos está certo, a Tabata Amaral também, ao confirmar que o Pablo Marçal foi condenado. Ele não foi absolvido, ele não conseguiu reverter a sua condenação por recurso, não. Foi justamente a prescrição pelo tempo.
E ele, em tese, faria parte de uma organização criminosa que roubava bancos. Isso é uma coisa que também ficou claro, tá? E aí muita gente tá perguntando se isso vai ser negativo pro Pablo Marçal. Não, porque ele vai utilizar isso como uma forma de ter mudado de vida. Ele vai dizer que talvez ele tenha começado na vida de forma errada, mas que depois ele deu certo e que mudou e que talvez não repetiria mais os erros que ele repetiu no passado. Esta é a minha análise, pelo menos. Mas eu queria a sua análise. E não caia, gente, nesse papo de que o Pablo Marçal é só um maluco que tá ali falando baboseira, porque não. Ele tem uma equipe que, inclusive, tá atuando diretamente com ele, que enquanto ele faz ali as lacrações do debate, a equipe já corta aquela fala e coloca na internet e aquilo viraliza. A fala do Boulos, por exemplo, que ele fez... Vou fazer a pergunta pro cheirador aqui, do meu lado, Guilherme Boulos, ele sabia que aquilo ali iria viralizar nas redes sociais. Agora, cabe ao Boulos não cair na estratégia do Pablo Marçal, como o Ricardo Nunes caiu, né? O Ricardo Nunes fez o teste toxicológico para provar que ele não era drogado. Caiu na armadilha do Pablo Marçal. O que é que o Pablo Marçal quer? Quer provocar o Boulos para que o Boulos processe ele, para que ele entre contra o Boulos, entre contra o processo contra o Pablo Marçal e o Pablo Marçal diga que ele é perseguido. Como o Boulos tem um prazo legal para entrar com o processo contra o Pablo Marçal, eu esperaria acabar o primeiro turno das eleições de São Paulo, esperaria acabar o segundo turno das eleições de São Paulo e depois eu processaria o Pablo Marçal, porque ele sabe que terá de pagar o Boulos indenização, porque chamou o Boulos de cheirador de cocaína. Mas ele está disposto a gastar esse dinheiro porque ele sabe que ele vai ganhar muito mais com os leads que ele captura, com o número de seguidores que ele ganha. No último mês foi quase 1 milhão. Nas últimas 24 horas, na verdade nas últimas 12 horas, né, que tem pouco mais de 12 horas que acabou o debate lá na Bandeirantes, ele já conseguiu trazer para ele cerca de 100 mil seguidores. Eu acredito que nenhum outro candidato conseguiu tantos seguidores quanto o Pablo Marçal, que viraliza nas redes sociais por conta disso. Ele tem uma legião de clipadores, como chamam os indivíduos que fazem cortes de vídeos que viralizam na internet. Mas eu queria a sua opinião. O que é que você acha que o Pablo Marçal está querendo? Para mim tá claro, ele quer popularizar ainda mais a sua imagem e não adianta baterem nele e cair nas armadilhas dele que não vai funcionar. Ele não tá na corrida eleitoral para ter um compromisso político, ele tá com um compromisso com a própria imagem dele, que é divulgar ainda mais a marca Pablo Marçal. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, compra o bilhete da nossa rifa se você puder também para ajudar a gente a manter esse trabalho aqui. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.